Nós estamos no livro de Êxodo. Para quem nos visita ou não está familiarizado com as Escrituras, o livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia que vem depois de Gênesis. E mesmo para quem não é familiarizado com a Bíblia, com as Escrituras, quem não cresceu numa igreja, certamente conhece algumas coisas de Êxodo bem emblemáticas, como a saída do povo de Israel do Egito, as pragas, o Mar Vermelho que se abre. Eu acredito que esses eventos estejam no imaginário de muitos aqui, mesmo daqueles que não tenham crescido numa igreja. E como nós acabámos de ver, e não precisamos de contemplar batismos para chegar a essa conclusão, a nossa vida, nós percebemos, a nossa vida é feita de decisões, de escolhas. Algumas têm consequências mais sérias do que outras, umas mais, outras menos, umas mais visíveis, outras menos visíveis, mas todas essas escolhas, todas essas decisões que são feitas, elas compõem e constroem a nossa história, constroem a trajetória da nossa vida, o caminho que vamos fazendo. E todos nós que estamos aqui, todos nós, fizemos e temos feito opções de todos os tipos, desde o que estudar ou se quer se estudar, não é? Trabalhar, que trabalho procurares, que trabalho aceitares, com quem namorar, com quem casares. Então, decisões assim, significativas na vida como estas. Ou então decisões como o estilo de vida a perseguir, que estilo de vida eu vou buscar para mim, ou que respostas, que reações eu dou a uma determinada circunstância que aparece diante de mim, uma contrariedade imprevista, por exemplo. Ou ainda algo que tem uma consequência eterna, como o que é que eu faço com a existência de Deus? O que é que eu faço com aquilo que é dito, por exemplo, nesta manhã aqui, para aqueles que nos visitam? O que é que eu faço com isso? Se ignoramos, se nos consagramos mais ou menos a uma vida de compromisso cristã séria. Ou seja, nós temos constantemente diante de nós escolhas diárias, constantemente. Todas as pessoas da história da humanidade fazem escolhas que definem a sua trajetória de vida. Definem até a trajetória de vida de pessoas que estão à sua volta. Por exemplo, quem tem cargos políticos consegue definir a trajetória da vida de muita gente pelas ações que toma, pelas implicações financeiras que são colocadas em cima de uma sociedade, dos valores que são exaltados e promovidos ou dos que são desprezados. Escolhas afetam a nossa própria trajetória e a dos outros. Agora, há uma grande história além da nossa história a decorrer. Deus desenrola os seus planos. Deus tem uma história que Ele está a desenrolar ao longo dos séculos para levá-la a um fim que já foi anunciado, foi prometido, foi determinado. E qual é esse fim anunciado? A derrota derradeira e consumada do mal. A morte e a ressurreição de Jesus, já falámos aqui hoje, já orámos aqui hoje, já ouvimos o testemunho de como ela afeta a vida de pessoas. A morte e a ressurreição de Jesus que celebramos hoje na Páscoa são a base e a causa da vitória sobre o pecado e sobre a morte. São a causa do fim do mal, da maldade. A grande questão é que diante desta grande história que Deus está a fazer acontecer, independentemente de nós querermos ou não, de nós estarmos interessados ou não, de tu acreditares ou não, independentemente disso, a grande história está a acontecer e Deus está a fazer desenrolar os seus planos. Por isso, a grande pergunta que fica aqui, a grande pergunta que é colocada é como é que nós nos colocamos nesta história. Porque as decisões que nós tomamos não só constroem o tecido da nossa vida, neste lado da existência, como também definem a nossa eternidade. É por isso que há certas passagens na Bíblia que algumas pessoas gostam de saltar. Ou que se todos pudessem saltavam, que são enfadonhas, aborrecidas, esquisitas. Genealogias. Mas olhar para as genealogias na Bíblia é importante, porque nelas nós encontramos o quê? Nomes de pessoas, com histórias de vida, com escolhas e opções que fizeram. E como nós lemos e temos conhecimento do que acontece aqui na história, nós percebemos que determinadas ações têm determinadas implicações e consequências. É por isso que olhar para as genealogias na Bíblia é importante. Encontramos pessoas que foram tomando decisões ao longo das suas vidas,
tal como eu e tu vamos tomando ao longo das nossas vidas. E isso conta. E Deus olha, e Deus importa-se. Vamos então ao nosso texto, por partes. Nós estamos a ver todo o livro de Êxodo e estamos no capítulo 6. Então, Êxodo, capítulo 6, e vamos ler do capítulo 14 até ao 27, capítulo 6. Diz assim, Êxodo 6, 14 a 27. Estes foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Anoque e Palu, Esrom e Carmi, essas são as famílias de Ruben. E agora vão ouvir vários nomes que podem dar aos vossos filhos. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jami, Oad, Jaquim, Zoar e Saúl, filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari. A vida de Levi foi de 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. A vida de Coate foi de 133 anos. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Essas são as famílias de Levi segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher a sua tia Joquebed e ela deu à luz Arão e Moisés. A vida de Anrão foi de 137 anos. Os filhos de Izar, Corá, Nofeg e Zicri. Os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Elcana e Abiasaf. Essas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu à luz Fineias. Esses são os chefes das famílias dos levitas, segundo os seus clãs. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirem os israelitas da terra do Egito, segundo os seus agrupamentos. Foram Moisés e Arão que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas do Egito. Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos agora na medida em que vamos estudar a Tua Palavra, que Tu possas falar connosco. Possas falar com cada um que aqui está, independentemente de como o seu coração esteja neste momento. Que Tu venhas com a Tua voz clara, fácil de entender, com a Tua voz poderosa para nos convencer, com a Tua voz doce para nos atrair. Senhor, vem e fala connosco, te pedimos, a partir deste texto bíblico, no nome de Jesus. Amém. Para aqueles que estavam cá há uns bastantes meses atrás, ou 1 ou 2 anos atrás, quando nós estudámos o livro de Gênesis, nós passámos por diferentes genealogias, ok? E nós falámos nessa altura que um dos objetivos das genealogias em Gênesis era de fazer transições de narrativas, transições de história. Contava uma história, precisava de passar para essa outra história. Como é que passava? Geralmente, o que fazia a transição de uma história para a outra era as genealogias que eram colocadas. E essas genealogias falam de famílias, falam de nomes de pessoas. O objetivo era acompanhar a linhagem prometida a Eva, de quem viria o descendente que esmagaria a cabeça de Satanás, que induziu Adão e Eva ao pecado e trouxe o caos, a morte, o sofrimento, a maldade que nós conhecemos hoje no nosso mundo. Então, as genealogias tinham o objetivo de colocar o olhar do leitor, o olhar daquele que estava a ler as Escrituras, sobre uma determinada família, sobre um determinado indivíduo em particular, em que começa-se por falar de várias pessoas, várias famílias, mas depois vai afunilando até chegar, por exemplo, a Abraão. E depois fala-se mais pessoas e vai afunilando até chegar às pessoas em que Deus quer que nós vejamos como é que Ele está a fazer acontecer o seu plano de redenção da humanidade. E estas listas, elas são mais do que uma lista enfadonha de nomes difíceis que podem dar aos nomes dos vossos filhos. São mais do que uma lista enfadonha de nomes que interrompem uma história super empolgante como aquela que nós estávamos a ver, de Moisés ir diante do faraó e que sabemos que ele ia ter que fazer milagres e sabemos que vai acontecer uma praga, várias pragas, uma sequência de pragas, e isso vai acontecer e vem a seguir. E aparece esta lista de nomes aqui. Mas ela é importante. Porque se nós somos cristãos, acreditamos noutras partes da Bíblia,
Como, por exemplo, uma que está em 2 Timóteo 3:16 e 17, que nos diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Toda a Escritura é inspirada e toda é útil, incluindo genealogias. Portanto, a próxima vez que tiverem a ler genealogias, não as saltem. A colocação desta genealogia aqui de Êxodo 6, mesmo antes de Moisés e Arão iniciarem o braço de ferro com o faraó para tirar Israel do Egito, tem um propósito, tem um objetivo. Qual é o objetivo? Legitimar, validar e confirmar o histórico de Arão e de Moisés, estas figuras principais. Estabelecer diante dos leitores o direito dos dois, Moisés e Arão, de ocuparem os ofícios para os quais Deus os tinha chamado. E, se repararem, é colocado uma forte ênfase em Arão, como a pessoa que é escolhida e estabelecida por Deus para estar ao lado de Moisés, para servir como sacerdote e também como um porta-voz de Moisés, aquele que fala por Moisés. E na genealogia aparecem apenas 3 dos pais fundadores de Israel. Foram 12 os filhos de Jacó, okay? 3 dos pais fundadores, Ruben, Simeão e Levi. Mas o foco fica em Levi. Porquê é que ele então menciona Ruben e Simeão? Para chegar até Levi. Quando ele chega a Levi, ele para e ele vai focar-se em Levi. E Levi tem 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Cada um destes também teve filhos. E o autor do Êxodo menciona esses filhos. No entanto, se repararem, o autor vai afunilar uma vez mais. Ele vai afunilar, ele vai destacar o nome de Coate. Porque de Coate vieram várias pessoas importantes da linhagem sacerdotal de Levi, incluindo Arão e Moisés. Por isso ele foca em Coate. Izar, que é o segundo filho de Coate, é mencionado por ter dado à luz Corá. E Corá vai se destacar mais tarde por ter encabeçado, por ter liderado uma rebelião contra Moisés. Então, quando o leitor mais à frente ler sobre essa pessoa que se insurge contra Moisés, contra a liderança de Moisés, em Números 16 e em Números 26, sabe de onde é que vem, sabe de quem é que se está a falar. É a mesma coisa que nós falarmos, ok? Na Margarida, que é filha do Frederico e da Susana. Ela aparece mais à frente, sabemos, de quem ela é filha. Ok? Isso para nós é mais importante, porque conhecemos a Margarida, conhecemos a família Xavier. Ok? As pessoas ao lerem aquela história, ok, é desta família. O versículo 22 salta de Hebron para Uziel, ou seja, deixa de lado ali uma pessoa e vai para outra. Os filhos de Hebron não desempenharam nenhum papel de destaque. Já Uziel teve filhos que vão ser mencionados mais tarde. No versículo 23, o autor coloca a atenção do leitor no segundo neto mais famoso de Coate. Quem é o segundo neto mais famoso de Coate? O primeiro neto mais famoso de Coate é Moisés. O segundo é Arão. Os filhos de Arão iriam ter autoridade para servir como sacerdotes de Israel. Isto é extremamente importante. Seriam ativos, extremamente ativos no restante da narrativa de Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Nadab, o filho mais velho de Arão, era suposto ter sido o sumo sacerdote no lugar de Arão. Mas não se torna, porque se nós lermos mais à frente vamos perceber isso. Ele e o seu irmão a seguir, o segundo filho, Abiú, ofereceram fogo estranho, ou seja, realizaram um ritual religioso que não foi autorizado por Deus e por causa disso morreram. Então quem sucederia a Arão como sumo sacerdote seria o terceiro filho, Eleazar. E o quarto filho, Itamar, seria alguém importante no registro de todos os materiais utilizados na construção da tenda da adoração durante a peregrinação de Israel no deserto. É de destacar também o irmão da esposa de Arão. O irmão da esposa de Arão, ou seja, o cunhado. Naasson. Naasson vai se tornar antepassado de David e, por conseguinte, antepassado de Jesus Cristo. No versículo 25, o autor vai focar a atenção dos leitores em Eleazar, o sumo sacerdote que vai suceder a Arão, o terceiro. Para quê? Para destacar o seu filho Finéias, também conhecido, para aqueles que estão familiarizados com as Escrituras, conhecido pela sua ação zelosa em prol da santidade e da pureza do povo de Israel. O autor diz-nos pouco sobre Moisés. Sim, é verdade. Mas ele já nos tinha dito bastante antes. O propósito do autor aqui é principalmente focar na pessoa e na família de Arão. É mostrar que Arão, tal como Moisés, que tem uma chamada especial, a sarça ardente apareceu-lhe, Deus falou com ele, Deus chamou-lhe. O autor está aqui a mostrar que Arão também é legítimo na sua liderança ao lado do seu irmão Moisés.
E aqui o autor está a preparar os seus leitores para um papel cada vez mais importante, de maior destaque de Arão e da sua família no seio da nação e da vida religiosa de Israel. E algo que eu quero sublinhar para já, que eu vou trazer mais à frente na nossa caminhada nesta manhã, é que listas de nomes como estas mostram-se que a história faz-se de pessoas individuais e das suas respectivas escolhas. Uma das formas práticas de nós olharmos para uma genealogia bíblica é ver que tipo de exemplos nós encontramos ali. Na família de Arão, encontramos pessoas que são exemplares e pessoas que não. Até rima. À tribo da família de Arão, a de Levi, foi atribuída uma responsabilidade excepcional, importantíssima, muito especial. O quê? Cuidar da vida de adoração de uma nação inteira, da nação de Israel. Os levitas. Entre todas as tribos de Israel, os levitas, ou seja, os descendentes de Levi, foram separados para servir a Deus. E os descendentes dos 3 filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, tinham tarefas específicas, consoante as suas famílias. Os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Todos eles tinham uma responsabilidade específica. Por exemplo, os gersonitas eram responsáveis pelas cortinas do tabernáculo, vemos isso em Números 3. Os coatitas eram responsáveis pelos móveis e pelos utensílios dentro do tabernáculo, Números 3. Os meraritas deveriam cuidar da infraestrutura da tenda, as colunas, as travessas, as bases, as estacas, as cordas, tudo aquilo que permitia a tenda estar de pé. Números 3 também. E mesmo mais tarde, depois de deixar de haver tenda e passar a haver um templo construído um templo construído, deixa de haver o tabernáculo. Mas cada uma destas linhagens continua a ter responsabilidades específicas. Então há uma família especial para servir a Deus, com uma tarefa especial. E como eu já destaquei ainda há pouco, destaca-se, por exemplo, a fidelidade e o zelo de Finéias. Num dos momentos mais tristes de Israel, depois de ter visto as maravilhas de Deus, as pragas, a libertação, o mar que abre, o maná que aparece todas as manhãs, a coluna de fogo, a nuvem, o sobrenatural de Deus, depois de terem visto tudo. A certo momento, uma das nações envia mulheres moabitas para que eles se prostituam com elas. Então, em Números 25 é-nos relatado que mulheres moabitas estavam a seduzir homens israelitas e a levá-los à idolatria, a adorarem os deuses deles, a tirar a fidelidade a Deus para levá-los a uma vida de idolatria para deuses falsos. E pela lei mosaica, o castigo pela idolatria era a morte. Mas enquanto os juízes de Israel estavam na conversa, a falar sobre o que fazer, Finéias pegou nele próprio, deu o exemplo e fez justiça imediatamente. E Deus agradou-se da iniciativa de Finéias. Finéias tornou-se num grande líder em Israel, a quem o Senhor permitiu entrar na Terra Prometida. Foram poucos os que desta geração entraram na Terra Prometida. Finéias foi um deles, por causa do seu zelo, da sua fidelidade. Destaca-se também, como eu já referi, a rebelião de Corá contra Moisés. Corá instigou outros a se juntarem a ele para desafiar a autoridade do profeta escolhido pelo Senhor. E o que é que aconteceu? Corá e os seus seguidores, para aqueles que conhecem, foram devorados pela terra que abriu. Engoliu-os vivos, a eles, às suas famílias e aos seus bens. Destacam-se também Nadab e Abiú, os 2 filhos mais velhos de Arão. Foram tolos ao terem uma iniciativa de adorarem a Deus de uma forma que Deus não prescreveu. A nossa adoração a Deus, tudo aquilo que acontece no culto, é porque Deus disse, isto tem que haver. Chama-se, na teologia, chama-se o princípio regulador do culto. Coisas que Deus disse explicitamente para haver no culto. Nós não fazemos coisas que Deus não disse, por isso Deus não disse, ou seja, Deus não proíbe, por isso fazemos. Não. Nós só fazemos aquilo que Deus diz. E eles tiveram ousadia de serem criativos e de oferecerem um fogo estranho de incenso que Deus não prescreveu. E foram consumidos por fogo enviado pelo Senhor. Morreram imediatamente. Levítico 10:2. E claro, temos aqui Moisés e Arão, que conhecemos melhor. Conhecemos os seus defeitos que tiveram os 2. Para Arão basta olhar para mais tarde, quando ele constrói um bezerro de ouro e depois quando é confrontado por Moisés, ele ainda foge, ele tenta fugir à responsabilidade. Ele diz, olha, jogou-se lá para dentro o ouro e puf, surgiu um bezerro. Os 2 com feitos louváveis e com feitos reprováveis. Mas que obedeceram, mesmo com inconsistências, obedeceram à chamada de Deus para a vida deles. Enfrentaram o faraó corajosamente, o homem mais poderoso da terra.
e tiraram os israelitas do Egito. Então são nomes, são pessoas de carne e osso, como a que está sentada do teu lado. São indivíduos, são casais, são famílias que assumiram papéis importantes para o bem e para o mal, fizeram escolhas, posicionaram-se, exatamente como nós fazemos todos os dias da nossa vida. Mas não vamos ainda às aplicações, vamos ver um pouco mais de Moisés, de Arão e de uma outra personagem importantíssima na nossa história, o faraó. Então, versículo 28. E vamos ler até ao versículo 7 do capítulo 7. Versículo 28, capítulo 6, até ao versículo 7 do capítulo 7. E diz assim: No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, ele disse-lhe: Eu sou o Senhor. Diz ao faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te disser. Moisés respondeu ao Senhor, e vejam outra vez: Eu não falo com desenvoltura, como é que o faraó me ouvirá? Então o Senhor disse a Moisés: Eu te constituí como Deus para o faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Falarás tudo o que eu mandar, e Arão teu irmão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração do faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Mas o faraó não vos ouvirá. Colocarei a minha mão sobre o Egito e tirarei daquela terra os meus agrupamentos, o meu povo, os israelitas, com grandes feitos de juízo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes tinha ordenado. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando foram falar com o faraó. Até aqui. Antes de ir ter com o faraó, Moisés volta outra vez à mesma fraqueza. Volta outra vez a colocar a objeção para Deus dizer: Eu não sou a pessoa certa para esta tarefa, arranja outro. Como é que o faraó me vai ouvir? Ele já tinha levado uma nega do faraó. E coloca outra vez esta objeção. E uma vez mais tentou convencer a Deus que ele não era a pessoa certa para essa tarefa. Agora, Deus não estava a perguntar a Moisés se ele queria ir. Moisés, tu queres ir ao faraó? Não. Deus estava a ordenar a Moisés que fosse e falasse ao faraó tudo o que ele lhe dissesse. Mas mais uma vez Deus é paciente com Moisés e responde à pergunta que Moisés fez: como é que o faraó me ouvirá? E Deus vai responder. A resposta de Deus foi que Moisés iria ter autoridade divina. Tu serás como Deus diante do faraó. Ou seja, tu vais representar Deus, vais-me representar a mim diante do faraó. E Arão será o teu profeta. Arão será o profeta do profeta. Moisés representaria Deus diante do faraó e Arão seria aquele que falaria. Então, uma vez mais, Deus arranja uma solução para Moisés. Lembram-se? Antes, quando Deus mandou Moisés ir falar com o povo de Israel, falar com os líderes de Israel, Moisés disse: Não, eu não consigo, eu não tenho desenvoltura para falar, etc. E Deus diz: Olha, está aqui o teu irmão Arão, vai com ele. E a coisa correu bem. Agora Deus dá-lhe esta ordem. E ele diz: Não, eu não consigo. Vai o teu irmão Arão também. Ou seja, Arão complementa Moisés novamente, mas agora diante do faraó. E Deus deixa um aviso, novamente a Moisés e a Arão, que o faraó não iria atender ao pedido deles. Mas voltou a reforçar a promessa que tinha feito já. Isto aqui não é novidade nenhuma para Moisés. Que o faraó iria resistir, que ele ia endurecer o coração. Já ouvimos isto até mais do que uma vez. Okay? Mas Deus volta a dizer: olha, isto vai acontecer. Porque antes ele tinha ficado desanimado. Antes ele disse: Deus, porquê é que mandaste para aqui? Isto não vale a pena. Isto é tempo perdido. Deus, isto vai acontecer, Moisés. Tu tens que estar consciente disso. Mas sabe que eu vou agir em poder para libertar o povo do domínio do Egito. Então Moisés e Arão tinham diante deles a ordem divina, um mandamento claro como a água. Tinham a consciência das dificuldades, ou seja, não iam ser um mar de rosas. Deus disse-lhes, Deus não os enganou. Deus não lhes vendeu um produto que não correspondia à verdade. Mas Deus também lhes deu a promessa da intervenção, da libertação divina. Estava tudo à frente de Deus, estava tudo em cima da mesa. O que é que eles tinham que fazer? Obedecer. Obedecer. E foi a obediência que eles demonstraram. Eles fizeram como o Senhor lhes mandou, sabendo o risco que corriam. Eles foram ter com o faraó, disseram tudo aquilo que Deus mandou, foram fiéis à chamada de Deus. E mais, o autor diz-nos a idade deles, 80 e 83, ou seja, não eram pessoas na força da juventude, com uma veia rebelde, pronta a desafiar quem quer que seja, porque isso é característico de quem é mais jovem. São pessoas já idosas, pessoas que não estão para se chatear, pessoas que já trabalharam a vida inteira e que querem desfrutar da sua reforma, querem desfrutar de uma vida tranquila, dos netos.
Mas Deus chama-os, porque Deus chama em qualquer idade. Não importa a idade, importa a resposta que se dá à chamada de Deus. Então, 80 e 83 anos. Agora, antes de irem, Deus tem que lhes dizer mais uma coisa. E Deus vai lhes dizer mais uma coisa. Então vamos ver o que é que Deus diz. Versículos 8 e 9. E o Senhor falou a Moisés e Arão: quando o faraó vos disser, apresentai algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara, lança-a dentro do faraó, para que se transforme numa serpente. Então, Deus está aqui a dizer: olha, vai acontecer isto. O faraó vai pedir um sinal. E o que tu vais fazer é pedir a Arão que lance a sua vara no chão e ela se transformará numa serpente. Foi exatamente isso que eles fizeram. Vamos ler agora até o versículo 13. Diz assim: então Moisés e Arão foram falar com o faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão lançou a sua vara diante do faraó e diante dos seus subordinados, e ela se transformou numa serpente. O faraó, porém, mandou vir os sábios e feiticeiros, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão devorou as deles. Todavia, o coração do faraó se endureceu, e ele não os atendeu como o Senhor tinha dito. Então temos aqui Arão e Moisés, os netos de Levi que nós vimos na genealogia, a fazerem exatamente como Deus lhes disse. Eles começam agora a ver o início dos milagres a acontecer. A vara de Arão transforma-se numa serpente. Nestes versículos nós temos aquilo que é uma antecipação do que vai acontecer com as pragas. Moisés e Arão iriam ir constantemente à presença do faraó em obediência a Deus. Haveria, na maior parte das vezes, uma resposta dos magos egípcios com imitações dos milagres. No entanto, o poder de Deus iria se manifestar sempre como sendo superior. E também o que vamos ver, o que aconteceu aqui, vamos ver que vai continuar a acontecer, o endurecimento do coração do faraó. Então aqui temos um prólogo àquilo que é emblemático no livro de Êxodo, as pragas. Neste prólogo, Deus antecipa o resultado final. Isso é extremamente importante. Neste prólogo, Deus anuncia o triunfo, o seu triunfo sobre o mal. Porque assim como as serpentes do faraó foram engolidas pelo bordão de Arão, da mesma forma, esta resistência que o faraó iria mostrar seria vencida. O exército do faraó seria engolido pelo mar. A serpente era o símbolo por excelência da autoridade do faraó. E por isso este milagre do bordão tem uma intenção. O bordão que se transformou numa serpente era um ataque direto àquele que era o símbolo por excelência da autoridade, do poder divino que o faraó queria que tinha. Os egípcios adoravam serpentes e havia um templo dedicado a uma deusa chamada Uadjet, a deusa serpente. E alguns faraós acreditavam que era ela que lhes dava o trono e que lhes dava poderes divinos. Outros viam nela uma protetora. E os antigos manuscritos, e reparem como isto é interessante, os antigos manuscritos, e não estamos a falar daquilo que a Bíblia diz, estamos a falar daquilo que está fora da Bíblia. Os antigos manuscritos revelam as palavras que eram proferidas no ritual de coroação do faraó, em que ele tomava a coroa e ele dizia certas palavras. E as palavras que ele dizia, vejam, eram estas. E lembrando do que é que a serpente significa em todas as Escrituras. E diz assim: ó mago, ó serpente ígnea, que haja pavor de mim como há pavor de ti, que haja medo de mim como há medo de ti, que haja espanto de mim como há espanto de ti. Deixa-me reinar, um líder dos vivos, deixa-me ser poderoso, um líder dos espíritos. Estas eram as palavras que o faraó proferia. Nós sabemos que pelas Escrituras, aquilo que a serpente representa, o diabo, Satanás, por trás de todo o ídolo religioso, seja ele qual for, todo o ídolo religioso, de todo o Deus que não o Deus que é apresentado pela Bíblia, pelas Escrituras, por detrás de cada Deus desses, opera o espírito do erro, do engano, para manter as pessoas cativas, presas ao pecado e longe de Deus. Opera Satanás e os seus demónios, seja qual for o Deus, que não o Deus das Escrituras. Quem diz isto é o apóstolo Paulo. Será que estou dizendo, diz Paulo, que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demónios e não a Deus. E eu não quero que vocês tenham comunhão com os demónios. 1 Coríntios 10, 19 e 20. A luta do faraó contra Moisés e contra Arão é, na verdade, a resistência
da semente da serpente, Satanás, contra a semente da mulher, de Eva, que foi prometida para ser a redenção da humanidade. E esta é a linha que tece toda a história. Esta é a linha que começou a ser tecida lá em Gênesis e que vai continuando ao longo da história. A vitória, no entanto, já estava anunciada, tal como foi anunciada aqui pela serpente que engoliu as outras duas. A vitória estava anunciada desde o Éden. A serpente viria a sua cabeça esmagada. E nesta batalha concreta aqui, o faraó seria devorado. Os poderes satânicos do faraó, por meio dos seus magos, dos seus feiticeiros, estavam fadados à derrota. O seu destino era a derrota. As suas limitações diante de Deus iriam ficar cada vez mais evidentes ao longo das pragas. Eles iriam conseguir imitar alguns milagres? Sim. Mas no fim seriam completamente humilhados. A derrota dos poderes egípcios estava a ser antecipada ali na vara de Arão, que estava a engolir as serpentes dos magos. E ainda assim o coração do faraó, o que é que faz? Endurece. O faraó não se humilhou. O faraó não se arrependeu. O faraó não desistiu de lutar com Deus. O faraó não se prostrou diante do Senhor do Universo. O faraó rebelou-se contra Deus. E esta luta da descendência da serpente contra a da mulher continuaria mesmo depois da derrota do faraó e da derrota do poderio militar da civilização mais poderosa daquela altura. O objetivo de Satanás sempre foi destruir o povo de Deus. No entanto, genealogias, atrás de genealogias, continuariam a aparecer uma após a outra, ao longo dos séculos, ao longo das gerações, até chegarmos a uma genealogia que mostra a absoluta impotência, insignificância de Satanás diante daquele que desenrola a história e que ninguém pode travar. E eu peço que abram em Mateus capítulo 1, versículo 2. Mateus capítulo 1, versículo 2. E mais uma genealogia, mas que mostra o poder de Deus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zará. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson, que nós já ouvimos aqui. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou de Raab, Boaz. Boaz gerou de Ruth, Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou daquele que havia sido mulher de Urias, Salomão. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos na época do exílio da Babilónia. Depois do exílio da Babilónia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eliázar. Eliázar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Jesus é uma figura histórica. Tem uma família. Tem antepassados. Jesus existiu. Jesus foi real. Jesus foi de carne e osso, como tu e a pessoa que está sentada ao teu lado. Quem é Jesus Cristo? Jesus é Deus que estava com Deus desde toda a eternidade. Foi Ele que criou tudo aquilo que existe. Sem Ele nada do que existe existiria. Ele é o eterno Filho de Deus, que no tempo certo, no tempo determinado, Ele fez homem como cada um de nós. Ele nasceu de uma virgem chamada Maria. Jesus nasceu, cresceu sem pecado. Ele fez homem como um de nós. Viveu como nós, fez escolhas como nós, mas obedeceu a todos os mandamentos de Deus, amou ao próximo, amou a Deus com todo o seu coração, alma, força e entendimento. Ele foi perfeito nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas intenções, perfeito e puro em absolutamente tudo. Para quê? Para que o perfeito pagasse pelos imperfeitos, para que o puro pagasse pelos impuros, para que Ele fosse o Salvador da humanidade. Ele tinha de ser homem para nos substituir como homens, tinha de ser humano. E simultaneamente Ele tinha que ser Deus, eterno, para poder pagar uma dívida que é eterna. Porquê que é eterna? Porque é que os nossos pecados cometidos numa vida de 50, 60, 70 ou 80 anos são
passíveis de sofrer uma condenação que é eterna no inferno. Porquê? Porque a questão não é só a dívida em si, a questão é contra quem essa dívida é feita. E é contra um Deus que é eterno. Por isso, Deus, fazendo-se homem, Ele pode, sendo eterno, pagar uma dívida que é eterna. Jesus, o nosso Salvador, tinha que ser Deus. Jesus é o descendente prometido ao primeiro casal da humanidade, Adão e Eva. Foi-lhes prometido que Deus veria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, aquilo que a serpente trouxe, o pecado, a morte, o caos, o sofrimento. Jesus seria essa pessoa. No entanto, também foi dito uma outra coisa ao primeiro casal da humanidade, Adão e Eva, que a serpente feriria o Salvador, que a serpente feriria o calcanhar. E Jesus foi de facto ferido. Ele experimentou a morte. Ele foi tido como um pecador, contado como um pecador, tratado como dos piores criminosos, porque só os piores criminosos é que eram crucificados, é que iriam para esta morte excruciante. Mas mais do que as aflições físicas que ele padeceu, a punição pior foi a da sua alma, a mão pesada da ira de Deus que caiu sobre ele, de Deus Pai. Agora, cerca de 600 anos antes da sua crucificação, o profeta predisse de forma profunda e detalhada esse momento único da história em que o Filho de Deus é ferido, em que a serpente fere o Filho. Então, quem quiser acompanhar pode abrir, quem quiser só ouvir pode ouvir, em Isaías 53. Já lemos uma parte, vamos ler agora outra parte. Alguns versículos são sobrepostos com os que o Bruno leu mais cedo. Isaías 53, 4, e diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o considerámos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um desviava-se pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre Ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro. E como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Foi levado por juízos opressores. E a sua descendência, quem considerou? Pois Ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios. E ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Até aqui. Aflito, ferido, oprimido, esmagado, afligido, morto. Satanás procurou ferir e Satanás feriu o descendente da mulher. Vejam como Satanás entregou Cristo nas mãos dos seus assassinos. Vemos este relato em Lucas 22, 3 a 5. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Satanás entrou em Judas, um dos discípulos de Jesus. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou. E lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. E essa oportunidade chegou. E aquele que foi possuído por Satanás entregou Jesus para Jesus ser ferido, para Jesus ser morto. Agora, Deus é soberano. Deus é completamente soberano sobre toda a história. E tal como a rebeldia do faraó serviria para a sua própria derrota, para a manifestação do poder de Deus e para a libertação do seu povo, de igual modo, as ações maquiavélicas de Satanás, demoníacas do inferno, serviram para a sua própria destruição, serviram para a sua derrota final, para a salvação de pecadores e para a glória de Deus. Cristo não ficou na morte, Jesus ressuscitou, por isso estamos aqui hoje a celebrar. A morte não deteve Jesus, Ele venceu o pecado, venceu a morte. Ele não tinha pecado. Ele foi considerado como pecador, mas ele não tinha pecado. Deus vindicou. Deus Pai vindicou Jesus diante de todos. Os homens condenaram Deus, disse, Ele é justo. Ele pagou por cada um dos pecados de cada um dos indivíduos do seu povo. Ele foi ferido, mas ele viu a recompensa do seu sacrifício. E por isso o profeta Isaías, naquele texto, capítulo 53, continua. Ele diz, versículo 10, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito.
Com o seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até à morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Vejam, o maior ato de rebelião contra Deus serviu para o maior ato de libertação de Deus. Isto é Deus a escrever a história. O diabo, o pecado e a morte foram engolidos, tragados, devorados na cruz. A vitória de Deus no bordão de Arão, que engole os poderes demoníacos de Satanás, é a antecipação do poder de Deus que destrói e despoja as hostes espirituais da maldade. Colossenses 2, 13 e 15. Quando vocês ainda estavam mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus deu-vos vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. E apagando a escrita da dívida que nos era contrária e constava contra nós nos seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles, sobre os demónios, sobre Satanás, sobre o inferno. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a passagem Jesus é aquele que permite a passagem da morte para a vida. É isso que nós celebramos hoje, a morte e a ressurreição de Cristo. A nossa vida na vida dele. A nossa vitória sobre a morte e o pecado, na vitória dele sobre a morte e o pecado. E agora esperamos o retorno, a consumação do seu reino, o fim da morte física e da presença do pecado na nossa vida, do sofrimento na nossa vida, o castigo eterno, derradeiro de Satanás e dos seus demónios. Até lá Deus continua a desenrolar os seus planos na história. As suas promessas são erguidas diante de toda a humanidade, são erguidas diante de nós aqui nesta manhã, diante de cada um de nós. Até lá Satanás vai continuar a se erguer. Ele foi derrotado, letalmente ferido, sim, foi. Mas ele continua a querer fazer estragos no meio do povo de Deus e a impedir que pessoas que não conhecem Deus, que não amam Deus, que não seguem a Deus, continuem presas na sua incredulidade, na sua indiferença, no seu ceticismo. Até lá, até Jesus voltar, continuarão a existir genealogias, continuarão a existir famílias. Os filhos do José e da Inês terão, querendo Deus, filhos. O Lucas e o Rodrigo terão filhos, e os filhos deles terão filhos, e filhos, e filhos, e filhos, até Jesus voltar, e assim será cada família, cada um de nós. E todos tomarão decisões, farão escolhas, se posicionarão diante das promessas e dos mandamentos de Deus. E a grande questão que resulta desta verdade, do fim anunciado, da vitória de Deus sobre o mal, do poder de Deus que engole todo o mal, o pecado, o sofrimento e a morte. A grande questão que resulta daí é: quais são as tuas decisões diante de Deus? Quem és tu na genealogia da tua família? Esta é a grande questão. Deus importa-se com indivíduos. Deus importa-se contigo. As genealogias provam-nos isso. As genealogias provam que as nossas decisões são reais e têm implicações. Deixam marcas na história, com consequências concretas para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Consequências algumas imediatas, outras consequências eternas. O que é que se dirá de mim? O que é que se dirá de ti? O que é que se dirá de ti daqui a uns anos? Ah, Zulmira. Ah, o João. O que é que se dirá de ti? Se daqui a muitos anos lerem os nossos nomes numa história, numa genealogia, na lista de membros da Ação Bíblica de Faro, porque está lá, está na lista, está registado, fica para a história. Quando lerem os nossos nomes, o que é que dirão? Ah, este aqui foi aquele que se afastou e não voltou mais. Este aqui fez aquilo. Ah, este casou com aquela. Ah, este teve estes filhos. O que é que se dirá? Mas mais importante, o que é que Deus dirá de ti naquele dia, quando estiveres diante dele? E não haver possibilidade de voltar atrás para fazer remendos, alterações, de rumos de história. O pior exemplo para qualquer um aqui é seguir o do faraó. Ele testemunhou o poder de Deus, mas recusou-se a obedecer. Ele viu o poder de Deus e vai ver ainda muito mais ao longo do livro de Êxodo. E vejam, foram poucos aqueles que viram o poder de Deus na história da humanidade inteira, como o faraó viu. Então não se trata de milagres à frente do nosso nariz. Pode dizer, eu vou acreditar em Deus
se ele fizer um milagre à frente. Não se trata disso. O faraó viu montes de milagres que nem tu nem eu nunca vamos ver nesta vida. Foram várias as pessoas que contemplaram os milagres de Jesus. Vejam Judas. Contemplou os milagres de Jesus. E vejam, não é que ele não estivesse com o maior pregador da história. Ele esteve com o maior pregador de todos os tempos. Todo ser humano, cada um aqui, tu que estás aqui nesta manhã, cada um de nós, tem testemunhos da existência de Deus. Pode ter ações concretas na sua vida, mas inevitavelmente tem na natureza e na sua consciência. Estes dois aspectos. Na natureza nós vemos beleza, vemos majestade, vemos uma complexidade da química e da física, da vida biológica, vemos uma complexidade que só apontam para a existência de um designer inteligente, de alguém que pensou, que fez e que faz acontecer e que sustenta todas as coisas. Quem vê um iPad não diz que este iPad surgiu do nada. Quem for dizer isso nas redes sociais vai ser cancelado na hora. Como é que é possível? Um ecrã tátil que a gente mexe e carregamos aqui, vai para ali, carregamos aqui, faz aquilo e pegamos uma caneta que escreve em vidro. Apareceu sozinho? Não. A natureza mostra que há um Criador e tu sabes disso. Mais, a tua consciência testemunha para ti próprio de que tu sabes que Deus existe. A tua consciência é uma testemunha da existência de Deus. Não há ninguém desculpável. Muito menos se já ouviu uma explicação da pessoa e da obra de Jesus, como está a ouvir aqui nesta manhã. E se esta é a primeira vez, é ainda mais indesculpável. Então, se tu estás aqui nesta manhã, meu amigo, tu que nos visitas, se tu estás aqui nesta manhã, significa que tu já tiveste evidências absolutamente suficientes. E se tu não te entregas a Cristo com fé na sua obra para perdão dos teus pecados, é porque tu não queres abandonar a vida que tu tens simplesmente. Não é por ausência de evidência. O problema aqui não são as evidências acerca da existência de Deus, é o que tu fazes com elas. O teu coração pode estar duro. E tu podes não estar a conseguir te render. E tu percebes, o meu coração está duro e eu não quero nada disto. O que é que tu podes fazer? E eu peço-te, pede a Deus, mesmo que seja a oração mais incrédula da face da terra, pede a Deus que troque o teu coração de pedra por um coração de carne, um coração incrédulo por um coração que crê, que te dê o arrependimento para quereres abandonar os teus pecados e essa insensibilidade e que te dê a fé para que tu creias e que tu rendas a Jesus. Se tu estás aqui e estás nessa posição de ceticismo, ouve esta exortação que te é feita e no mínimo faz esta oração a Deus. Deus, tu existes. Mostra-me. Abre o meu coração para que eu veja. A tua vida eterna depende disso. Pode haver outros aqui nesta manhã que podem não ser como o faraó, mas que podem ser como Corá ou como Nadab e Abiú. Estão no meio do povo de Deus, mas ou estão constantemente a murmurar e assim surgir contra os líderes escolhidos por Deus e reconhecidos pela igreja local, ou então, se forem como Nadab e Abiú, estão a oferecer adoração falsa, hipócrita, fruto da forma como vivem lá fora e aqui demonstram outra coisa. Não há uma obediência a Deus, não há uma adoração verdadeira em espírito e em verdade. O fim de Corá, o fim de Nadab e o fim de Abiú foi terrível. Assim como será de todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, professam que têm fé. Senhor, Senhor. Pessoas que fazem coisas no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Então não fizemos isto. Tivemos neste ministério assim, fizemos aquilo e aquilo. Jesus vai dizer, não vos conheço. Eu não vos conheço. Corá, Nadab e Abiú. Nomes como estes numa genealogia são um alerta importantíssimo para nós. São um alerta para aqueles que se afirmam como parte do povo de Deus, mas cujo coração não está nem em Deus, nem no povo de Deus. Então, por isso, atenção. Se tu não tens andado a lutar, a batalhar, a te esforçar pela unidade do povo de Deus, pela unidade deste povo específico de Deus, pela unidade da Igreja Ação Bíblica de Faro reunida neste local, na Rua Pé da Cruz, número 10. Cuidado se não tens andado a batalhar por essa unidade. Cuidado
Se pelo contrário tu tens andado a promover desunião com conversas de murmuração e de contestação daquilo que tem sido a direção da igreja e das decisões da própria equipa pastoral escolhida pela própria igreja, reconhecida pela igreja. Examina o teu coração, as tuas palavras, os teus relacionamentos na igreja e vê se ultimamente tens servido mais para edificar ou para minar a unidade. Examina também a tua adoração. Se a tua vida religiosa, aquilo que vais fazer aqui à igreja, é consistente, transparece aquilo que já acontece no dia a dia na tua vida, em casa, no teu trabalho, no teu casamento, quando ninguém vê. E a minha oração é que os membros da Abefaro, cada um de nós, cada um de vocês, sigam todos o exemplo de Finéias. Que haja zelo em cada um de nós para fazer a vontade de Deus. Em todos os membros da Abefaro. Que haja zelo em batalhar em favor da pureza, da santidade na nossa igreja. Que nos posicionemos em obediência aos mandamentos de Deus, na nossa vida, em todas as esferas da vida. Que nós nos esforcemos para que a nossa igreja, para que a Abefaro seja conhecida por casamentos que são santos, por pureza sexual dos seus membros, por uma ética de trabalho diante do Estado, diante dos patrões, diante dos colegas, de integridade e de excelência, por zelo na educação cristã dos filhos, por generosidade, por compaixão para com os necessitados, por hospitalidade calorosa para aqueles que vêm de fora e que chegam, por amor e dedicação uns aos outros na membresia e não uma vida isolada cristã em que mal está na igreja ou se está na igreja pouco se envolve na vida uns dos outros. Que a Abefaro seja conhecida por solidez e poder na pregação. Que a Abefaro seja conhecida por compromisso sacrificial com missões. Que a Abefaro seja conhecida por evangelização. Acima de tudo, que a Abefaro seja conhecida por ser parecida com Jesus Cristo. É isto que nós queremos. Agora podemos e certamente teremos momentos de fraqueza, de inconsistência, como Moisés e Arão. Mas o Senhor envia outro. Olha, fiz um ídolo. Há momentos de fraqueza, de inconsistência, de incoerências. Mas lutemos, batalhemos, para que após cairmos, reconhecermos, nos arrependermos, levantarmos e continuarmos a batalhar pela nossa vida de santidade, de dedicação, que a nossa vida cristã individual, que a nossa vida de igreja local da Abefaro seja marcada no geral, no quadro, no filme completo, não numa fotografia isolada de um momento, mas no filme completo seja conhecida por obediência, fidelidade e santidade. É por nós próprios que vamos fazer isso? Porque nós, a Abefaro, somos melhores do que alguém que nos visita, que está aqui, que é de outro lugar? Não. É por Cristo. É por Cristo em nós, através do seu Espírito. O Espírito que tirou Jesus da morte. O Espírito que ressuscitou Jesus da morte é o Espírito que está em cada um de nós. Se tu dizes que és filho de Deus, o mesmo Espírito que tirou Jesus da morte mora em ti, está em ti. Para quê? Para nos santificar. Ele é o Espírito Santo. Ele nos santifica. Ele nos separa de uma vida de pecado para uma vida de amor e de consagração e dedicação a Deus. Nós temos em nós o poder para nos posicionarmos, para crescermos de grau a degrau na conformação à imagem de Jesus. E agora, peço que abram as vossas Bíblias em 2 de Pedro 1, 3 a 11, para verem este poder que está disponível, para que nós sejamos exatamente estas pessoas, para que nós sejamos como Finéias. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 até o 11. E olhem para este texto com muita atenção, com muito carinho. Para nos calarmos nas nossas desculpas, para nos calarmos nas nossas justificações, para nos calarmos nas nossas racionalizações de não vivermos uma vida mais santa que devemos de viver. Vejam só o que Pedro diz. O seu divino poder, ou seja, o poder divino, o poder de Deus, tem-nos dado tudo. Tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade. Parem aqui. Ele tem-nos dado tudo. Tudo aquilo que é preciso para uma vida piedosa, uma vida consagrada a Deus, uma vida de santidade, uma vida de fervor, uma vida de coração derretido diante de Deus. Ele tem-nos dado, está à nossa disposição, está a despensa cheia. É só ir abrir e ir à despensa, está lá. Ok? Vamos continuar. Como? Como é que isto acontece? Como é que Ele nos dá?
pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. É no conhecimento de Deus. No conhecimento de Deus. E conhecimento é este, é a intimidade com Deus. Okay? E continuamos. Pelas quais Ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, aqui ele está a exortar, esforcem-se, trabalhem, acrescentem à virtude a vossa fé, acrescentem o conhecimento à virtude, o domínio próprio ao conhecimento, a perseverança ao domínio próprio, a piedade à perseverança, a fraternidade à piedade e o amor à fraternidade. É uma pilha, vai crescendo coisas para nós por meio do nosso esforço, face ao poder que está disponível diante de nós, nós devemos de buscar para fazer acrescentar. E vejam agora, pois se essas coisas existirem e aumentarem, crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos, sem frutos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem estas coisas não existem, ou seja, estas virtudes, estes frutos não existem, está cego, vê somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, portanto, Abifar, portanto, irmão que nos visita de outra igreja, portanto, irmãos, esforcem-se cada vez mais por firmar o vosso chamado e eleição, porque fazendo isso, não tropeçarei jamais, pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estudem esta passagem durante a semana. Leiam comentários sobre ela. Vejam pregações sobre esta passagem. Procurem pregações de bons pregadores. Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, John Piper, Paul Walsh, John MacArthur. Procurem pregações sobre este texto. Este texto é profundo. É fantástico. E eu concluo. Quem és tu na história? Mais, quem vais ser tu a partir de hoje? Quem não és cristão? Quem vais ser tu diante da chamada ao arrependimento, a crer em Cristo e a teres o perdão dos teus pecados? Quem vais ser tu a partir de hoje, a partir desta informação? Jesus foi morto e ressuscitou para que tu não tenhas um coração endurecido como o do faraó. Rende-te a Ele nesta manhã. Não resistas, não lutes. Para de lutar com Deus. Para de lutar com Deus. Torna-te filho de Deus, filha de Deus, hoje. Como? Confia nele, que aquilo que ele fez na cruz, a sua morte e ressurreição é suficiente para te perdoar dos pecados. Pede perdão a Deus. Pede perdão a Deus. A boa notícia é que tu podes ter o teu coração curado e transformado hoje mesmo. Paz da culpa que te atormenta. Propósito de vida, esperança no peito que te leva para a frente. Jesus foi morto e ressuscitou para que tu não sejas um cristão nominal, que está no meio do povo de Deus, mas traz divisão ou adoração falsa. Examina-te. E se estiveres nesse caminho, hoje, arrepende-te. A boa notícia é que tu podes largar os teus pecados e a partir de hoje, viver em prol da unidade da igreja, da edificação da igreja e uma vida de adoração verdadeira e fervorosa. O que é que vais escolher hoje na tua história? Jesus foi morto e ressuscitou para que tu vivas uma vida de obediência zelosa, perseguição acirrada, esforçada da santidade. Ainda que tenhamos deslizes, momentos de inconstância, há o Evangelho. Há a boa notícia de que Jesus morreu exatamente por cada um destes deslizes. E nos oferece o poder, como nós vimos no texto de Pedro, o poder divino para manhã após manhã, dia após dia, semana após semana, ano após ano, vivermos uma vida crescente de dedicação a Deus, de prazer em Deus e para a glória de Deus. Quem vais ser tu hoje? Quem vais ser tu a partir de hoje diante do poder da ressurreição de Cristo, que anuncia a vitória definitiva sobre a maldade e sobre o pecado? Quem vais ser tu? Vamos orar e depois vamos tomar o pão e o vinho.